eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada. Já quero pedir para você deixar aqui a sua curtida, deixar o seu comentário, falar para mim de onde você está ouvindo, e se o vídeo gerar aí algum questionamento também, pode aproveitar para deixar comentários, fazer perguntas, que isso vai gerando para a gente também novos conteúdos aqui no canal, e compartilhando você ajuda o canal para que essa informação vá chegando a novas pessoas e encontre quem efetivamente precise. Aqui a gente está falando sempre de democratização de acesso a conteúdos, sobre o cuidado de si, a elaboração de si e também sobre ferramentas terapêuticas que a pessoa conhecendo pode abrir aí um leque de percepção para que ela consiga trazer isso para a trajetória e para o processo dela, seja fazendo alguns movimentos, podendo fazer sozinha e potencializando então essa questão de autonomia dentro do seu próprio processo, mas também podendo aí entender como que funcionam as ferramentas e o trabalho terapêutico para que ela possa, então, também procurar esse auxílio externo que nessa reverberação do outro vai potencializando a percepção durante esse processo. A conversa de hoje é sobre as inteligências múltiplas. E por que eu quero trazer esse tema hoje para o canal? Durante os meus atendimentos é muito comum a gente se deparar com processos que eu chamo sempre assim de complexos negativos, onde a pessoa se sente despotencializada por alguma questão ou porque ela acredita que não conseguindo desenvolver determinada tarefa ou determinada percepção, ela que tem algum problema ou alguma questão, e isso acaba despotencializando ela na percepção de si mesma. E aí a gente sempre tem falado sobre essa questão das inteligências múltiplas, porque no passado se acreditava então que você tinha as pessoas que eram inteligentes. Ou a pessoa era inteligente ou ela não era, e a inteligência era uma coisa só. E aí então, desde mais ou menos da época da década de 80, a gente vai ter aí uma revolução dentro dessa percepção com Gardner, que vai começar a desenvolver essa teoria das inteligências múltiplas, entendendo que a inteligência ela não se apresenta de uma única forma. Ela tem uma multiplicidade de se apresentar. E eu até peguei aqui uma anotação para me auxiliar, para a gente passar por cada uma dessas inteligências e talvez ao longo dessa percepção você vá já identificando, nossa, isso eu tenho como potência, isso daqui eu tenho como falta. Entendendo que aqui é o meu objetivo, de que não necessariamente uma falta coloque você numa posição de desmerecimento de si, porque a gente está muito acostumado a olhar o que falta e não olhar para as nossas potências. E aí fica sempre nessa ideia de que falta alguma coisa. Só que quando a gente entende a teoria, por exemplo, das inteligências múltiplas, a gente vai perceber que a falta não é uma questão, não é um problema. É uma situação que está posta. Eu tenho deficiências e de repente eu tenho potências. E por que não voltar o olhar mais para a minha potência e ali desenvolver questões, inclusive profissionais, que vão estar relacionadas com o que eu tenho de potência. Isso também faz parte do processo de elaboração e conhecimento de si. Conhecer as nossas potencialidades, conhecer aonde a gente não é potencializado e poder aproveitar isso didaticamente na nossa vida, inclusive orientando escolhas, como eu disse, de estudos profissionais. Então a gente vai ter aqui uma das primeiras inteligências que ele fala, e aqui não é uma ordem aleatória, então não tem ordem de importância. Geralmente elas são apresentadas dentro de uma grande roda, que é a inteligência espacial. Então a gente deve conhecer, você também deve conhecer aí, pessoas que têm uma facilidade de se conectar com mapas, lugares, né? Tem uma dimensão de espaço para dirigir, para estacionar. Então é uma inteligência específica que denota essa inteligência de agir dentro do espaço. Então, quem tem esse tipo de inteligência pode trabalhar como guia, como arquiteto, decorador, porque ele tem uma noção e uma percepção diferenciada da questão de espaço e organização de objetos e coisas dentro de um espaço. Então, motorista também no auxílio, manobrista, né, com essa questão da direção, inclusive. Aí a gente vai ter uma segunda inteligência, que é a lógico-matemática. E aí a gente também conhece pessoas que são super boas com números, inclusive com algoritmos, de avaliação de hipóteses, com aquela inteligência também, sabe quando você tem que avaliar problemas? E aí tem aquelas perguntas de raciocínio lógico para você avaliar uma questão, um problema. E aí a gente vai ter então, desde os matemáticos aos cientistas, advogados, físicos, que são aqui só alguns exemplos, né, de profissões que se dão bem aí com essa pessoa que tem essa inteligência como uma potência. A gente vai ter uma terceira inteligência, então, que é a inteligência linguística. Essa eu já gosto, porque já fala mais diretamente comigo. Eu tenho um problema profundo com a inteligência espacial. Com a lógica matemática, a gente sempre, né? A matemática é um universo muito grande.
Mas a linguística eu gosto bastante porque fala justamente do lidar com palavras e com símbolos, e aí a gente vai ter poetas, publicitários, jornalistas e até vendedores que acabam se saindo melhor nessa relação com as palavras, com os símbolos, com a expressividade. Então, a inteligência linguística fala um pouco desse lugar. E a gente vai ter pessoas que têm uma problemática com essa relação, inclusive na hora de escrever não conseguem, na hora de expressar na sua comunicação não conseguem. Isso pode ser uma questão que ela tem uma falta dessa inteligência, mas ela deve ter outras potências também. Então, sempre pensando para a gente olhar o que a gente tem, não só o que falta. Aí a gente tem uma quarta inteligência que é a corporal sinestésica. Aí, como o próprio nome diz, vai lidar ali com a coordenação do corpo e mente, o uso de mãos, então não só corpo, mas pensar nesse corpo na sua extensão completa. Então, os mímicos, atores, pessoas que trabalham artesãos, que trabalham ali com as mãos, fazendo, né, objetos com as próprias mãos, são pessoas que desenvolvem uma inteligência corporal sinestésica. A gente tem depois a musical, e aí pessoas que têm facilidade com sons, ritmos, tons, aprender línguas também está relacionado com essa inteligência, porque vai fazer um pouco dessa relação com a sonoridade, o som das palavras. Então perceba que é uma outra atividade. Tem muitas pessoas, inclusive nesse conteúdo de línguas, que falam, nossa, eu tenho uma facilidade de leitura e escrita em outra língua, mas não de fala. E aí, geralmente, a pessoa tem uma inteligência linguística mais apurada, por isso ela consegue se expressar na questão da escrita e da leitura, mas ela tem uma dificuldade, talvez, com essa questão musical, do som, e aí, então, ela tem um ponto de dificuldade. Então, é bom para a gente saber e entender onde a gente se movimenta melhor e onde a gente, de repente, tem um pouco mais de dificuldade. Aí a gente tem uma outra inteligência que é a intrapessoal, que vai falar muito desse universo consigo mesmo, então entender a si mesmo, seus próprios sentimentos e desejos. E aí a gente tem um grupo de pessoas, desde os terapeutas, psicólogos, até os espiritualistas, que trabalham dentro dessa ideia da filosofia de vida, né, de se pensar a si mesmo e também as suas próprias emoções. Então isso é bem interessante. No fim das contas é um tipo de inteligência, inclusive a gente fala, tem hoje também falando sobre a questão da inteligência emocional, que é aprender a lidar com esses movimentos dos afetos. É esse o trabalho que a gente desenvolve no processo terapêutico, que a gente possa olhar para si, olhar para suas próprias emoções e navegar dentro desse território com um pouco mais de plenitude, um pouco mais de facilidade, fluidez. Então esse é o que a gente acaba, é uma inteligência que acaba sendo desenvolvida dentro do processo terapêutico. Aí a gente tem também a inteligência, ao contrário dessa interpessoal, que vai falar dessa relação com o outro, como que a gente desenvolve, então, a famosa palavra empatia, esse se deslocar na percepção do outro, perceber a emoção do outro, o sentimento do outro, a motivação do outro. Então, muitas vezes, isso também a gente desenvolve no processo terapêutico, que eu preciso fazer dois movimentos. Um movimento de conexão comigo mesmo e um movimento também de conexão com o outro. Porque senão eu fico muito ensimesmada só com as minhas questões e esqueço de olhar ao meu redor. Esqueço de pensar política, justiça social e todos os processos que envolvem não só a mim, mas os outros seres como um todo nesse grande planeta. Então a gente vai desenvolvendo essa percepção do outro através dessa inteligência interpessoal. Quem tem muito isso? Professores, terapeutas, vendedores, porque também precisam lidar, não dá para você fazer, né, uma aula ou mesmo uma venda pensando só em si. Você precisa considerar o outro dentro desse processo. E aí, então, a gente tinha essa ideia das primeiras 7 inteligências múltiplas, que era essa teoria, e depois, com o tempo, foi se desenvolvendo mais 2 inteligências, que é a naturalista, e aí está muito conectada com geólogos, biólogos, com essa ideia de organização da natureza, observação e organização da natureza, também compreendendo a relação entre os seres vivos e o ambiente. Então, ambientalistas, esses que estão conectados com as plantas, com os animais. Então, isso também é uma inteligência específica que foi entrando aí para essa teoria das inteligências múltiplas um pouco depois. E a inteligência existencial, que é a capacidade de refletir e ponderar questões existenciais. Questionar o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido de tudo. Então, isso é uma inteligência específica que também se conecta com a inteligência existencial. E aí a gente vai vendo, então, um leque de pelo menos 9 inteligências, e depois a gente tem, inclusive, eu não sei se é do Gardner, mas se fala muito sobre a questão da inteligência emocional
como uma questão também a ser desenvolvida, como eu falei aqui, e não está nessa teoria da inteligência múltipla num primeiro momento. Talvez passe um pouco por essa ideia da inteligência intrapessoal, né? Então, dentro da inteligência intrapessoal, a gente tem também essa questão da inteligência emocional, talvez divulgada aí, então, com um outro nome, para a gente poder entender que é esse universo do lidar consigo mesmo, com as suas questões, com as suas angústias e com as suas emocionalidades. Então, que essa seja uma chave para a gente ampliar essa percepção sobre si e deslocar um pouco desse olhar do que nos falta, começando a olhar o que é potência e entendendo que muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade profissional, talvez a gente não seja a gente o problema. Talvez a gente esteja fazendo a atividade errada, no lugar errado, pensando esse errado como esse lugar de maior dificuldade que eu tenho. E aí, então, de repente, eu fiz uma opção num lugar que me dá justamente essa oposição dos lugares onde eu teria uma maior facilidade. Entendendo esse processo de si, entendendo como a gente funciona, como a gente é potente em algumas questões, isso vai ajudando a gente a explorar melhor decisões sobre estudos, sobre leituras e sobre, inclusive, uma jornada profissional que é sempre tempo de ser reavaliada e redirecionada. Então, esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. Espero que tenha ajudado, que você faça esse processo de identificação para si mesmo, divulgue isso com outras pessoas e a gente vai dialogando aqui no canal sobre outras temáticas. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nas perguntas do canal, do chat do canal, e a gente vai sempre produzindo conteúdo também, respondendo essas perguntas aí para quem está sempre acompanhando os nossos vídeos. Até uma próxima!